Senta, mas fica de pé por dentro. Amém. De forma alguma, fique preocupado com a chuva que está acontecendo lá fora. Não sei se ela veio de uma forma profética ou não, mas seguimos os planos de Deus aqui do mesmo jeito. Amém. Boa noite, igreja. Meu nome é Vinícius Cordeiro, para quem não me conhece. E eu estou aqui nessa igreja há 14. Desde 2006 estou congregando nessa igreja. E hoje estou tendo essa grande oportunidade de estar te servindo nesse púlpito aqui. Amém? E hoje eu queria estar falando sobre um assunto que nós não podemos deixar que esse assunto a gente se esqueça ao longo da nossa caminhada. Porque ao longo do nosso processo que a gente passa com Deus, desde quando a gente se converte, recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, até a gente conquistar grandes coisas nele, a gente nunca pode esquecer da perseverança que a gente deve ter na palavra e em Deus. Então o assunto que eu queria falar hoje aqui era sobre perseverança. É algo que a gente nunca pode esquecer, porque a gente recebe instruções da parte do Senhor, às vezes a gente tem um vislumbre daquilo que o Senhor quer para com nós, nos usando na igreja, nos usando lá fora, mas às vezes vem o dia mal, às vezes vem a pressão dentro de casa, às vezes vem uma pressão financeira, mas a gente nunca pode esquecer que nós estamos fundamentados numa rocha, que essa rocha é a palavra, que ela não muda, ela não tem sombra de variação. Então a gente sempre deve lembrar que na nossa caminhada, Deus sempre tem um pão para nós, um pão novo, um pão fresco, todos os dias. A palavra ela não muda. Os livros de história, eles mudam a cada ano. Os livros de ciência, a cada descoberta que eles têm. Mas a cada ano que se passa, a ciência vai estudando. E eles chegam numa simples questão. A Bíblia estava certa. E a gente tem o privilégio de, desde já, crescer sabendo essas escrituras, crescendo em cima dela. E deixa eu te falar, não se permita sair dessa noite da mesma forma. O que veio muito forte dentro do meu espírito hoje à tarde, orando por essa noite, é que sim, pessoas chegaram aqui hoje, às vezes querendo desistir. Mas não é desistir, às vezes, da vida, não. É desistir do seu chamado, desistir do seu dom, desistir do seu talento. Só que a palavra que o Senhor derramou sobre você há tempos atrás, não importa se foi há 4, há 3, há 2, há 1 ano, não importa. A palavra veio de um Deus que Ele não muda. E ela só volta para Ele tendo, sim, um resultado. E você vai ser esse resultado. Sempre lembrando que quando a gente cumpre a palavra de Deus na nossa vida, tem vidas que vão ser alcançadas. Amém? Em 1 Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir não, lá diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui ele diz que nós estamos dentro de um reino, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse reino é um reino de justiça, paz e alegria. Então deixa eu te falar, o que acontece com a sua vida, em casa, financeira, no trabalho, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, não pode interferir com a sua alegria, porque a sua alegria é algo que não muda, não pode mudar, porque ela deve estar baseada em Deus. E Deus não muda. Se Deus não muda, a sua alegria não pode mudar. Enquanto a gente não entender isso, a gente às vezes pode ser levado pelas pressões do dia a dia. Uma coisa que teve uma programação aqui do Rema que eu fui dar uma palavra para os alunos e não tem aquele aparelhinho, sempre esqueço o nome, alguém me ajuda, aquele aparelhinho que a gente vê o batimento cardíaco que fica fazendo assim? Eletrocardiograma, isso. E às vezes a gente está vendo lá aqueles filmes e a pessoa está na maca lá, ela está passando por uma doença, estão tentando às vezes até ressuscitar ela. E está lá no eletrocardiograma fazendo aquelas oscilações. E chega um momento que fica numa linha reta e a pessoa vem a óbito. O que isso quer dizer? Viu? Você está falando que a gente vem a óbito? Praticamente sim. Porque quando a gente deixa de oscilar
nas coisas do mundo, nas coisas da nossa mente, por causa de pressões lá em casa, e a gente morre para nós mesmos e confiamos única e exclusivamente em Deus, a gente vem a óbito para esses problemas daqui do mundo. Então entenda uma coisa, essa é uma noite só para você entender, tá? Você morre para os problemas do mundo, você morre para o mundo, e hoje eu venho com aquele aparelhinho, como é que é o nome? Desfibrilador. E eu venho com desfibrilador para te acordar para a sua vida com Deus. Amém? Porque nós somos um ser que nós temos 3 tipos de camada, né? Tipo assim, nós temos o espírito, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu não acredito que Deus criaria um corpo e uma alma para bagunçar a nossa vida. Ele criou a nossa alma, o nosso corpo com um propósito. E esse propósito deve ser entendido. A gente compreendendo que a alma, ela está aqui, ela tem os seus gritos, tenta fazer as suas gracinhas, mas a gente colocando ela no lugar dela, colocando o corpo no seu devido lugar, sem exagerar, nós vamos poder sim cumprir com grande êxito a obra do Espírito aqui na terra. Então deixa eu te falar, a alma e o corpo não são seus inimigos. Porque no meio do caminho isso pode atrapalhar. E a sua perseverança ela não pode continuar sendo a mesma se você deixar a alma tomar conta disso tudo. Porque às vezes nós recebemos promessas do Senhor para a nossa vida e a gente compreende, a gente às vezes recebe aqui mesmo no culto. A gente sai daqui, vai para o dia a dia, a gente sofre pressões, a gente sofre circunstâncias lá fora, e às vezes a gente pode se esquecer qual Deus que foi que declarou essa promessa para nós. E quando a gente se esquece dessa promessa, e de quem foi que declarou isso para nós, e às vezes a gente tenta fazer na força do nosso braço, a alma, ela rapidamente ela se prontifica para tomar conta da situação. Porque quando o espírito não é mais aquele que está governando, a alma ela é engraçadinha. Ela tenta tomar conta. Então entenda uma coisa, você foi chamado para algo espiritual. Amém? Ok? Você foi chamado por um Deus que é o Todo-Poderoso. Então vamos combinar uma coisa a partir de hoje. Não vamos mais tentar fazer aquilo que Deus declarou para nós mesmos, porque quem tem que fazer é Ele. Ele é o dono da promessa. É Ele que vai dar graça, favor, unção, sabedoria para você realizar tudo aquilo que Deus declarou sobre você. A gente nunca pode achar que a gente vai entrar na posição de Deus. Não, Deus declarou sobre mim uma promessa, mas eu tenho que fazer realizar essa promessa. A partir de hoje, esse entendimento cai. Porque quando a gente começa a achar que é na força do nosso braço, é algo totalmente natural, a alma vem e se prontifica. A alma vem e começa a gritar. Como é que você vai conseguir? Você é uma pessoa muito inconstante. Você não é muito alegre para realizar isso. Só que hoje é uma noite para a gente se equalizar com o Espírito Santo. São alguns ajustes. Não que nós estamos aqui totalmente virados para a rota errada. Não, muito pelo contrário. Nós estamos indo muito bem. Mas se a gente não se atentar para algumas instruções que vêm da parte do Senhor na nossa caminhada, a gente pode se perder nesse meio do caminho. Mas hoje é uma noite para a gente se adequar àquilo que o Senhor declarou sobre nós. Amém? Agora a gente pode entrar na palavra. Amém. Como eu falei, o tema de hoje é perseverança. E quando a gente fala sobre perseverança, normalmente a gente sempre lembra de pessoas que são perseverantes, pessoas que são fiéis. Lembramos de personagens da Bíblia que nos marcam. E nós temos muitos aqui. Se eu fosse falar de todos, precisaria de mais tempo aqui. Mas a gente percebe que perseverança é algo necessário para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Porque a nossa vida com Deus, ela deve ser renovada a cada dia mais e mais, tendo uma comunhão com Ele, todo dia após dia, buscando dEle as instruções que às vezes a gente tenta ir pela nossa cabeça, e às vezes em Deus a gente tem a resposta. Mas quando a gente fala em ser perseverante naquilo que o Senhor colocou
para nós como promessa, como responsabilidade, como chamado, um seu dom e um seu talento, é ser uma pessoa constante naquilo. Independente se aquela promessa não aconteceu por completo, 100%, mas você está nesse processo para que ela possa se realizar. E nessa caminhada, você vai precisar ser constante em Deus. Muitas coisas vão se levantar na sua frente para tentar te parar. Muitas coisas vão se levantar querendo mexer com você, querendo fazer com que a alma grite para que você comece a titubear naquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Mas quando a gente fala em ser perseverante, é ignorar essas coisas. É colocar elas no lugar delas. É saber o que é a voz de Satanás e o que é a voz de Deus para a nossa vida. E a gente se permanece constante. Uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus. Ele fala que uma pessoa que é inconstante, normalmente ela ainda não sabe por completo o que Deus quer para a vida dela. Porque se ela soubesse, ela seria constante. Hoje é uma noite para a gente compreender o que Deus quer para nossas vidas. E, por favor, não gere expectativa, não. Hoje eu saio daqui sabendo por completo o meu chamado. Não vai ser por aí, ok? Mas hoje o que eu orei para essa noite, declarei, é que o Espírito vai vir sobre nós mais uma noite. A unção de Deus vai pegar junto aqui. E hoje você sai daqui com aquele sentimento assim, eu estou no lugar certo. Não, eu estou no lugar errado. Eu preciso me ajustar. Hoje é uma noite para a gente, como eu falei, sequalizar as instruções do Senhor e a obra do Espírito sobre nossas vidas. Amém? Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 25, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aleluia. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui deixa bem claro que se nela perseverar, aquele que se atenta à lei, a tudo aquilo que a gente aprendeu, aprende pela palavra, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, aquele que ignora as instruções da palavra, mas operoso e praticante, aquele que pratica todos os dias a palavra, independente de qualquer coisa. Esse será bem-aventurado no realizar. Então aqui a palavra deixa bem claro que nós vamos receber as instruções da parte do Senhor. Sim, mas nós teremos que decidir ser o operoso praticante. Porque se a gente não se atentar, nós teremos o ouvinte negligente. E não vamos poder usufruir das bênçãos que a palavra separa para aqueles que praticam a palavra. Então, o operoso praticante aqui, ó, tá claro já. O operoso praticante vai viver por completo as realizações de Deus na vida dele. E quando a gente está aqui na igreja, nos cultos de quinta, domingo, nos discipulados, nós recebemos uma palavra e aquilo nos enche um ânimo. É um ânimo espiritual que vem. Porque quando a palavra é ministrada, ela vem, entra em nós como uma espada e separa o espírito e a alma fica no lugar dela, o espírito fica no seu devido lugar, e a gente começa a ter, normalmente é no culto que a gente tem aquelas inspirações. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias. A partir de hoje é oração todos os dias, 1 hora por dia. Normalmente. Só que chega lá fora, como eu falei, as pressões vêm, os momentos, os encontros, as associações às vezes atrapalham e às vezes a gente perde aquele ânimo. Então a gente começa a ser um pouco do ouvinte negligente. Parece que é só uma questão de momento da conferência, de momento do culto, mas Deus não nos chama para um momento. Deus nos chama para uma vida operosa e praticante em Deus. Porque ele fica pronto. A sensação, quando a gente lê a palavra, a sensação que a gente tem é que Deus está lá, o nosso todo-poderoso Senhor, Deus está lá, sentado no céu, olhando para nós e falando: filho, por favor, acerta. Pratica essa palavra. Pratica ela. Tem algo reservado para aqueles que praticam.
Amém? E ao longo da caminhada, quando a gente entra nessa de ser um pouco ouvinte negligente, e às vezes a gente vem para a igreja, a gente vê algumas coisas acontecendo aqui na igreja, no culto, vai começar o louvor, algum diácono está servindo, o conselheiro está fazendo alguma coisa, ou até mesmo aquele que não está fazendo nada, e às vezes a gente olha para a pessoa e fala, poxa, essa pessoa podia fazer aquilo, poxa, essa pessoa podia operar ali, ela podia ajudar. A gente tem que compreender que o ponto de partida da igreja começa com a gente. Começa com nós mesmos. Nós temos que compreender isso. Quando a palavra fala para a gente praticar, a sua prática não pode depender de quem está do seu lado. A sua prática tem que depender única e exclusivamente de você mesmo. Porque se você pratica a palavra, aquele que está no seu lado é influenciado a praticá-la. Amém? Por que devemos praticar a palavra? Para a gente gerar um padrão em Deus. Eu vou ser bem sincero, nos últimos dias eu fico um pouco preocupado, não, que eu não vou ficar preocupado. Mas eu devo tomar um certo cuidado, porque o mundo, ele não pode entrar na igreja. Vocês vão entender por onde eu vou chegar. Quando a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a igreja vai crescer tanto. E aonde o diabo, aonde Satanás, o inferno, tentar fazer uma obra dele, a igreja vai lá e vai derrubar aquela obra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inverso. As portas da igreja não prevalecerão com o avanço do mundo. Não é isso. Então a gente tem que praticar a palavra para que a gente possa gerar um padrão em Deus. Um padrão da palavra, um padrão de prática da palavra, para que as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, entrem aqui na igreja e quando elas entrarem por aquela porta, elas entram e o mundo fica. Porque elas vão entrar aqui e vão começar a ver que existe um padrão de prática da palavra. E esse padrão de prática da palavra vai ser algo que vai influenciar ela a deixar para trás tudo aquilo que tem parte do mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você está dentro da igreja, é interesse sim do corpo que você pratique a palavra, que você vive essa palavra, que você esteja conosco aqui congregando. Congregar é algo bíblico, não existe pastor Google. No nosso caso, existe o pastor Edmilson, o anjo levantado por Deus para cuidar de nós, que tem sim seus braços pastorais também. E também tem os líderes discipulados. De certa forma, eu queria perguntar, por favor... queria pedir, por favor, que os líderes discipulados que estão aqui presentes, por favor, fiquem de pé, por favor. Os líderes discipulados, fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Deixa eu só falar algo sobre essas pessoas. São pessoas que passam por pressões igualzinho a você. São pessoas que têm desafios também, mas são pessoas que toda terça-feira estão disponíveis para cuidar de você e entregar uma palavra para você. E se eu puder, de certa forma, declarar algo sobre a vida de vocês, líderes discipulados que estão aqui, nada do que vocês plantaram até aqui foi à toa. Nada foi em vão. Talvez pessoas que passaram pelo discipulado de vocês, talvez não estejam mais aqui. Mas eu sei que tem pessoas que ainda estão na igreja, firmes, operosas e praticantes, por causa do cuidado e do ensinamento de vocês. Eu declaro em nome de Jesus, vindo sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, uma colheita sobrenatural. Porque nada do que vocês estão fazendo às terças-feiras à noite é à toa. Não é à toa, tem algo espiritual, tem um impacto espiritual que talvez vocês não saibam, mas lá na frente vocês vão compreender, porque aonde vocês estão plantando é numa terra que o Senhor ama, são em vidas. Vocês podem dar uma salva de palmas para essas pessoas? Pode se sentar. Queria de certa forma honrar eles, não que a gente não tenha outras pessoas aqui para a gente honrar, temos muitas. Mas o que me saltou muito forte foi isso, que os líderes discipulados, eles também devem ser considerados. Porque são pessoas que nos ajudam a praticar a palavra. Talvez,
você tenha sido uma vez tratado pelo seu líder discipulado e você não tenha gostado. Mas deixa eu te falar, é bíblico você ser tratado por eles. É bíblico. Pessoas são levantadas para cuidar de você espiritualmente. E quando eles cuidam de você espiritualmente, eles não vão poder prestar atenção, talvez, no que sua alma vai falar. Eles vão olhar só para a parte espiritual, para cuidar de você. Para quê? Para que você possa ter um padrão em Deus de prática da palavra. Para que você possa ajudar e colaborar para que o mundo não entre na igreja. Que quando as pessoas entrarem aqui, eles vão ver, peraí, existe um ambiente totalmente contrário aqui. Aqui é totalmente diferente do que acontece lá fora. Eu tenho que entrar nesse padrão. Eu tenho que ser um operoso praticante. Talvez, por serem novos na fé, as pessoas quando entrarem aqui vão ficar um pouco empolgadas. Quando vê a gente praticando a palavra todas as quintas-feiras, domingo, tendo contato com a gente, eles vão ficar um pouco empolgados, sim. Mas nós seremos aqueles que vão ajudar eles a permanecerem. Vocês viram que eu já coloquei vocês como pessoas que permanecem? Porque nós somos, sim, perseverantes. No final, a gente vai compreender que essa igreja cresceu por causa da perseverança de muitos que estão aqui. E você faz parte disso hoje. Existe uma necessidade. Deus está lá em cima. Filho, por favor, pratica a palavra. Pratica a palavra. Eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para pegar junto contigo. Praticou a palavra. Olha lá, a palavra se cumprindo. Não é nem que Deus vai liberar algo sobre nós. Ele já liberou, está na palavra. Quando você praticar, pronto, você teve o acesso àquela bênção que estava reservada para você. Amém? Nós vamos chegar num bom lugar. Amém? Então, com essa palavra que você ouve, com o contato que você tem com pessoas que querem ser padrão em Deus, nada precisa acontecer para você começar. Você já tem a palavra, você já tem a Bíblia aí contigo, no seu celular, você já tem pessoas que cuidam de você no discipulado, aqui na igreja. Então você não precisa de mais nada para começar. O que eu quero dizer com isso? Hoje acabou as desculpinhas. Hoje acabou o período de mais, se bem que, mas porém, não, acabou. A partir de hoje é contigo. A partir de hoje você compreende que eu vou praticar a palavra independente de qualquer coisa. Existe algo disponível para mim quando eu praticar essa palavra. Existem vidas esperando a prática da palavra em mim. Então eu vou viver isso. Então eu vou praticar isso. Eu vou praticar essa palavra todos os dias, independentemente de qualquer coisa. Porque nada pode atrapalhar a minha obra com Deus. Nada vai atrapalhar isso. Nenhuma associação, nenhum grito da alma, nenhum problema com pecado, nada. Isso tudo foi jogado fora. Quando a palavra entrou dentro de você verdadeiramente, pronto, você ficou apto para viver todos os dias, dias de glórias e de bênçãos, sem poder passar em pecado. Como assim? Pecado é uma escolha, ok? É uma escolha. Mas existe graça e favor para você não ficar preso no pecado. O que você fez para essa graça? Nada. Você não fez nada por ela. Você aceitou Jesus e ela veio, está aqui, está dentro de você. Amém? E essa graça vai te ajudar a não viver uma vida de pecado em Deus. Ela vai te ajudar a pegar junto com você para que você possa viver uma vida correta diante de Deus. Uma vida apta para você ser uma pessoa padrão do Senhor aqui na igreja e em qualquer outro lugar. Uma pessoa que é padrão da palavra, a gente sabe. Na verdade, a gente sabe não, a gente sente o cheiro. Quando você passa em frente a uma churrascaria, você precisa saber. Você precisa de uma placa para saber que ali é uma churrascaria? Você precisa de uma placa para saber que um prédio é uma pizzaria? Você percebe pelo cheiro. Aqueles que são padrões da palavra, eles têm cheiro de glória, eles têm cheiro de bênçãos. Aí acontece o quê? Você é influenciado a grudar em pessoas assim. Como assim? Você vai começar a ter vontade de conversar a sua vida com seus líderes discipulados, ou com conexões divinas.
A gente vê muito isso aqui no Discipulado Invictus, quando a gente está aqui às terças-feiras. Pessoas se achegam aqui, jovens, adolescentes, às vezes entram aqui perdidos. Mas eles chegam aqui, sentam do nosso lado, começam a contar a vida deles para a gente. A gente vem com um conselho, pessoas da liderança que estão levantadas para isso, vêm com um conselho, com uma palavra específica. Só que aqui, na igreja, pessoas, líderes discipulados, pastores, ministros, pessoas levantadas para ajudar a liderança, não tem palavras que são somente textos, são palavras revestidas de unção e de graça para cuidar de você. Então, estar dentro da igreja, estar congregando, é algo necessário para a nossa perseverança. É algo necessário para que a gente possa avançar. E você precisa compreender isso. Como eu falei, não existe pastor Google. Existe um pastor aqui que foi levantado por Deus para cuidar de nós. Que hoje ele precisou viajar para um compromisso em Petrolina. E está lá. O pessoal sugando dele, a gente tem ele aqui todos os dias, quinta-feira, domingo. E glória a Deus por isso. Devemos honrar a vida do nosso pastor. Amém? Vamos abrir em Hebreus. Hebreus 10, 35, 36. E não. Hebreus 5, versículo 14. Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui fala que mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aqueles que praticam a palavra dia após dia, o alimento vai ficando cada vez mais sólido, algo mais maduro para se receber. Então eu tô puxando você, a igreja hoje, para uma maturidade em Deus. Porque o tempo que a gente está vivendo em Deus, especificamente para essa igreja, acabou com o tempo da gente ficar nas desculpinhas, para a gente ficar engateando. Para quê? Para que a gente possa receber a grande leva de pessoas que vão vir para esse novo templo. Você faz parte disso. Então aqui deixa bem claro, o alimento vai ficando sólido. Por quê? Por causa da prática. Está praticando, posso dar um outro alimento. Esse aqui é mais sólido, esse aqui é para pessoas mais maduras. E você faz parte disso. Porque eu já estou contando com você que está sendo perseverante. Você que está perseverando na palavra. E deixa eu te falar, não existe um telefonema. Não existe um diagnóstico. Não existe nada, nenhuma conta que bate na sua casa. Não existe nenhum alerta do Ceasa que é maior do que a palavra. Que tem um efeito maior do que a palavra. Porque o problema pode bater na sua porta. Você não aceita, fica com a palavra e aquele dia pode se tornar o dia do seu milagre. Porque não é a carta, não é o telefonema que vai definir o que eu vou sentir ou que vai definir o que eu vou fazer com o meu semblante. O que vai fazer com o meu semblante, que ele fique firme e alegre, é a palavra. E você tem que entender isso. Deixa eu te falar, Satanás está investindo legal para que você possa parar. Ele está investindo bem para que a igreja possa retroceder. Ele está tentando investir de todas as formas para que o mundo entre na igreja. Mas hoje é uma noite que nós estamos decretando que mundo nenhum entrará aqui. O que vai acontecer aqui é a realização da palavra. O que vai acontecer aqui é esses cultos estarem cheios de unção todas as quintas-feiras, todos os domingos. Eu abro isso também para os discipulados afogueados, onde o Espírito esteja presente sempre. Porque se seu lugar é estar no discipulado e você vai estar reunindo com os outros irmãos, pronto, ali pode acontecer coisas sobrenaturais. Então hoje estamos colocando uma placa ali fora. Você vai entrar, o mundo vai ficar aí fora, mas você vai entrar para receber essa palavra. Receber de quem? Da palavra, da ministração? Claro. Mas também receberá de nós, as pessoas que estão dentro do padrão de Deus. Amém? Vamos abrir em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, por favor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 até o 4.
Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Presta atenção. Todos aqui passamos por pressões lá fora. Todos aqui passamos por problemas. Mas esse tipo de atribulações que o texto está falando aqui, são atribulações que vão acontecer conosco e que a gente deve permanecer perseverante à palavra, firme a ela. Por quê? Porque essa perseverança vai gerar em nós experiência. Essa experiência vai gerar esperança em Deus. E deixa eu te falar, quanto mais experiente formos, mais vamos estar preparados para influenciar pessoas que ainda estão fracas nisso. E eu quero te provocar essa noite a algo. Não se permita permanecer numa posição em Deus que você não avança nunca, que você não cresce nunca. Óbvio, se Deus te deu uma posição para você ser fiel ali, seja fiel. Nessa posição, você deve crescer, mas sem sair dela. Porque quando você está numa posição, servindo, sendo fiel, crescendo nela, você está pronto para a promoção. Você ficando pronto para a promoção, você entra num novo processo. Novas tribulações acontecem. Circunstâncias se levantam. Você permanece. Mais experiência chega sobre você. Com mais experiência, vem sobre você uma esperança nova. Para algo novo que vai acontecer com você. E pronto, vem uma outra promoção. Não que a gente esteja ligado, conectado aqui com promoções. Não, a gente está ligado, conectado aqui porque Deus quer conosco aqui nessa terra. Amém? E quando a gente aprende essa palavra que a gente deve praticar, a palavra a gente vê que a gente tem que ter comunhão com Deus. Nós precisamos nos curvar ao Senhor todos os dias. Nós precisamos ter uma vida de adoração, de comunhão com Ele. Entender que não é que a gente vai ter uma comunhão com Deus para receber alguma coisa. Não, porque a gente recebeu essa palavra, a gente praticou essa palavra, a gente gerou uma vida de comunhão com Deus. Deus vem e Ele pode realizar. Por causa disso, não tem porta que vai ficar fechada, não tem enfermidade que vai ficar sobre você, não tem problema nenhum na justiça que vai permanecer. Isso tudo vai ser falido, porque você decidiu viver a palavra, você decidiu praticar a palavra. E ao longo dos processos você tem que entender, a fé já está dentro de você. Ok? Para você perseverar em Deus, nessa palavra, você tem que sempre ter essa fé na palavra. Vamos falar um pouco sobre Abraão. Abraão, aquela família ali era estéril. E ele recebeu uma promessa de Isaac, que ele seria pai de multidões. E a Sara ia engravidar. Rapaz, você tem noção do que é isso? Uma família que é estéril receber uma palavra de ser pai de multidões? É porque às vezes a gente traz para o nosso dia a dia o que aconteceu na palavra, a gente vê, existem muitas possibilidades hoje que a pessoa pode fazer, biologicamente falando, a ciência avançou muito, existem opções para a pessoa que ela pode fazer, que ela pode ter um filho, mas vamos lá atrás, não tinha informação nenhuma, não tinha ciência. Abraão, ele recebeu uma instrução cru, ali, no cru, você vai ser pai de multidões. Mas minha esposa é estéril. A minha fé está aqui. E eu tenho feito obras. Mas nada tem acontecido. E ele recebeu aquela palavra. E daquela palavra o Senhor veio e disse para ele que eu sou o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando, o Senhor se revelou, Deus revelou para ele como Todo-Poderoso. Imagina se ele tivesse revelado como Senhor para Abraão. O que Abraão teria feito? Se só com Todo-Poderoso ele já foi para a galeria da fé, imagina como Senhor, como ele se apresenta para conosco, né, nessa nova aliança. Imagina. E Abraão ele recebeu essa palavra, ele creu junto com a Sara, só que Sara, infelizmente, a Sara, ela quis atrapalhar um pouco. Ela quis fazer uma plantação no terreno da incredulidade. Como assim?
Quando nós recebemos promessa do Senhor para a nossa vida, às vezes o terreno da incredulidade vai estar um pouco perto de nós e às vezes a gente vai ser tentado a jogar uma sementinha lá, para a gente plantar coisas lá. Só que hoje é uma noite para você arrancar todo tipo de semente que você colocou no terreno da incredulidade. Porque Deus não te chamou para ser incrédulo, Ele te chamou para ser crente. E crente crê. Crente crê na palavra, tem fé. Amém? E Sara, infelizmente, ela teve essa atitude. Tive uma ideia. Não está acontecendo. O filho que vai dar início a essa geração não está acontecendo comigo. Vamos fazer o seguinte. Abraão, deita com Agar. Deita com a minha empregada. Ó, a Sara se candidatando para fazer a promessa que Deus ia fazer. E Sara, ela tentou orquestrar aquilo tudo. Ela veio querendo, deita com Agar, vai se resolver, a promessa vai se realizar e está pronto. Só que tem um detalhe. Se Ismael, que foi o filho de Agar, fosse o filho dessa geração de multidões que Deus falou para Abraão, a glória seria de Sara, não seria de Deus. Só que a promessa aqui em Deus foi Deus. E ele disse, Sara vai ter. Seria muito fácil Agar engravidar e ela ter o filho da geração de multidões. Seria muito fácil, porque Agar, ela tinha condições biológicas de ter um filho. Só que Deus não queria. Deus queria o impossível. Deus queria o sobrenatural. Por quê? Só para todo mundo ver que não foi por obras de homens ou de mulheres. Foi por causa de mim. Foi por causa dele que aconteceu. E Sara veio atrapalhar um pouco. Só que deixa eu em cima disso, abrir um parênteses aqui. Quantas vezes nós recebemos promessa do Senhor? E às vezes a gente tenta jogar sementinhas no terreno da incredulidade. Deixa eu vender aqui um pouco o meu lado. Deus disse, você vai fazer o rema. Aleluia. Mas cadê eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro da passagem. Deus disse, você vai abrir uma empresa e essa empresa vai financiar ministérios. Mas não tem como, eu estou endividado. O Deus que derrama a promessa sobre nós, o Deus que declara coisas sobre nós é o mesmo Deus que se candidata a nos dar a provisão. E provisão não vai ser só dinheiro. Entenda uma coisa, dinheiro ele não pode nos impedir de avançar em Deus. Sabe por quê? Se dinheiro impedisse a realização da promessa de Deus em nossas vidas, a história de José tinha acabado no fundo do poço. Ali ele não tinha condição, provisão nenhuma. Só que ali ele tinha um negócio. Confiança, fé e obediência em Deus. Pronto, ali Deus pode agir. Ele saiu do poço e foi para um alto cargo no Egito. Agora, se ele se atentasse somente para o dinheiro, o fundo do poço era o fundo do poço para ele. Não ia ter uma continuação do ministério dele. Só que a promessa foi dada por um Deus todo-poderoso. Quando Deus te der uma promessa, não se candidate a realizar essa promessa, porque quem vai fazer ela é Deus. Então não tem enfermidade que possa te parar, não tem porta fechada que vai te impedir. Deus te fala, você vai ter um emprego na tal companhia, na tal empresa. Mas, poxa, aquela empresa é muito difícil de chegar lá. Se você começar a agir dessa incredulidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando você crer, você tiver a sua fé, a confiança em Deus, aí sim, Deus vai poder agir. Aí se prepara para as empresas brigarem para te chamar. Porque pode ser que hoje a questão de estar desempregado não é o seu caso, mas a pessoa que está do seu lado pode ser. E essa pessoa precisa ouvir, o emprego já é seu. Deus está pronto para te derramar sobre você. Pratica a palavra. Pratica a palavra. Crê nela. E você vai ver o que vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus. Uma semana de respostas. Uma semana onde nós vamos nos surpreender. Porque empregos vão chegar. Provisão vai chegar. E dinheiro vai chegar. Só para você entender que quem vai financiar você é Deus. E não o seu braço. Amém? O dinheiro não vai influenciar o que pode acontecer. O que vai influenciar é a sua boca e o seu coração.
Se é a sua boca, fala a palavra, declara a palavra, crê que é a partir dela que vai começar o processo de milagre. Ele não pode impedir isso. Quantos empresários tem aqui? Levanta a mão. Tem algo disponível para você. Eu declaro em nome de Jesus, provisão, cliente, portas sendo abertas sobre vocês. E deixa eu falar para vocês, Deus, Ele não está interessado em saber quantos zeros vão ter na provisão que Ele vai derramar sobre você. Ele só quer saber se o filho vai estar bem. Ele só quer saber se o filho vai estar alegre e pronto para servir Ele. Você que é empresário, eu declaro em nome de Jesus, a tua empresa levantando de uma forma sobrenatural. Porque não tem como uma empresa que tem um dono, que hospeda o Espírito Santo, ficar de qualquer jeito. Existe algo sobre você que não é você, é Deus sobre você. Então pronto, isso está apto para o Senhor vir e abençoar. Amém? Os empresários que pegaram. Aleluia. Deixa eu só me achar aqui novamente. Porque Deus, Ele é um Deus, sim, de prosperidade. Ele não vai, como eu falei, José, ele estava no poço e porque ele se permaneceu em Deus, ele foi para um alto cargo no Egito. E Deus é assim mesmo. Ele é um Deus de te dar para você te suprir e ainda sobrar 12 cestos. Esse Deus é o Deus que te prometeu. Te prometeu a tua casa, o seu carro, o seu ministério, o seu chamado. Prometeu os seus familiares dentro da igreja. Prometeu a sua cura. Esse é o Deus. Porque Ele faz com que você fique curado e te coloca para pregar sobre cura. Só para Satanás entender que ele não envergonha nenhum filho de Deus. Ok? Então vamos ficar combinado que o Deus que nós estamos servindo é o Deus dos 12 cestos. Estamos de barriga cheia, satisfeitos, mas tem 12 cestos sobrando ainda. As promessas estabelecidas por Deus não devem ser feitas por nós. Promessa que é estabelecida por um ser todo-poderoso nunca vai ser realizada pela nossa mão, ou pelo nosso braço, ou pela sua preocupação. Se é Deus, tá tranquilo. Eu vou deitar tranquilo e não vou pensar em problema. Porque amanhã eu vou acordar com uma notícia nova. Porque Deus dá até quando a gente está dormindo. Vocês estão entendendo que o caráter do Deus que te deu essa promessa é um caráter de um Deus que resolve tudo? Não é um Deus que some quando precisa, um Deus com D minúsculo. Ele é um Deus com D bem maiúsculo. Negrito, itálico, sublinhado. E quando, infelizmente, aconteceu essa situação, Abraão deitou com Agar, Deus teve que vir falar com Abraão. Óbvio, a vontade de Deus era vir com Abraão, pelo amor de Deus. Eu te prometi algo com Sara. Mas foi Sara que falou. Eu prometi para você ou para Sara? E Deus falou para Abraão o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem como ser perfeito? Não tem como ser perfeito, a gente sabe que não. Mas quando Deus fala que anda na minha presença e ser perfeito, Deus está falando. Não dê satisfação para outras pessoas. Confia na minha palavra. Não deixa que a sua esposa, a empregada ou qualquer outra pessoa tente falar sobre a promessa que eu declarei sobre você. Seja perfeito em mim nisso que eu te falei. Confia na minha palavra. E quando Deus ele veio visitar Sara, imagina, Deus vindo visitar Sara, a vontade que Deus era. Antes de eu realizar a promessa, eu vou te dar um castigo. Não. Deus ele não veio visitar Sara porque Sara estava querendo ter um encontro com Deus, já que foi Deus que deu aquela promessa para Abraão. Sara não queria encontrar. Não.
Deus, ele visitou a Sara como tinha dito e fez como havia prometido. Hoje é uma noite onde Deus vai ter um encontro contigo, assim como ele tinha dito, e ele vai fazer assim como ele havia prometido sobre você. Sara tentou burlar, voltou para o caminho, e mesmo assim Deus foi lá realizar a promessa. Porque ela quis? Não, porque ele havia prometido, foi a palavra dele. E o nosso Deus que deu a promessa sobre nós é um Deus que cumpre a palavra. Amém. E você que tem um chamado, algo de Deus, algo em Deus para você realizar, deixa eu te falar, Deus está gritando para você hoje, eu sou. Sou eu que realizo, sou eu que faço o que você acha que nunca vai poder fazer. Ah, mas ninguém me vê. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Isso é secundário. Vamos voltar para as coisas primárias, para aquilo que deve ser o principal em nossas vidas. O que é? Vamos confiar em Deus. Vamos confiar nessa palavra. E como eu falei, hoje é uma noite para a gente reavivar dons. O dom que está sobre você e o talento não foi colocado por você à toa. Teve um propósito. Um propósito muito claro. Agora, se você seguiu nele e você floresceu nele, glória a Deus. Nós já estamos vendo os frutos. Mas se você, por alguma situação, não viveu essa promessa do Senhor, o dom que está sobre você ainda não floresceu. Deixa eu te contar uma história que existe na palavra. Marta, quando Lázaro morreu e Jesus foi ter com ela, ela chegou para falar com Jesus e disse o seguinte para Jesus. Presta atenção como ela tem fé para algumas coisas, mas não tem para a principal. A Marta, ela veio para Jesus e disse, mas Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala para ela, mas ele vai ressuscitar. E Marta fala, sim, naquele grande dia ele ressuscitará. Preste atenção. Marta, ela teve fé que Jesus poderia fazer o milagre antes de Lázaro morrer. E ela sabia que ele iria ressuscitar naquele grande dia. Ela tinha fé que poderia acontecer antes e tinha fé para acontecer depois, mas ela não tinha fé para acontecer naquele momento. Vocês estão entendendo? E quando Jesus vai responder ela respeita. Jesus, ele considera as limitações de Marta. Quando ele chega para ela, ele não fala assim, Marta, eu seria. Marta, eu serei. Não, Marta, eu sou. Se você não pegou ainda, eu vou te falar, tá? Só para você entender e se regozijar nisso. Se você, talvez hoje, já está com seus devidos cabelos brancos, ou até mesmo com falta de cabelo, ou até mesmo você que é jovem e ouviu uma promessa há muito tempo e teve fé lá atrás que ela ia acontecer e está no dia de hoje sem ela ter sido cumprida, mas tem um pouco de fé para que ela possa acontecer lá na frente. Deixa eu te falar, Deus hoje está te dizendo o seguinte, eu sou o Deus para realizar a promessa sobre a sua vida. Não tem tempo comigo, porque o mesmo Deus que seria se ele tivesse chegado antes de Lázaro morrer, ou se Lázaro tivesse morrido, ou tivesse ficado ali durante 10, 20 dias, seria o mesmo Deus que ia ressuscitar Lázaro. Então não fique preocupado com isso. Não fique preocupado com a questão de tempo, porque tempo, quem é o Deus, quem governa o tempo é o Senhor. Ele vai vir no tempo certo e vai realizar a obra do Senhor na sua vida. Teve fé lá atrás, pode achar que vai acontecer lá na frente, mas tenha fé para agora. Tenha fé para realizar agora. Existe algo disponível de Deus para a sua vida hoje. Hoje o dom de Deus sobre a sua vida vai ser reanimado. Queria chamar a equipe de louvor aqui, por favor. Não precisa abrir, mas em Hebreus 10
35, 36 fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou ler a última parte de novo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quer um segredo para a realização da promessa sobre a sua vida? Pratica a palavra, persevera na palavra, e a palavra vai fazer com que aconteça a realização dessa promessa. Não existe templo para o Senhor. Ele é o eu sou. E Deus, estou terminando para você já levantar. Deus, ele é assim. Ele não quis fazer o Abraão ser o pai de multidões através de um relacionamento dele com Agar. Porque Deus, ele é assim. Ele pega uma família estéril para ser pai de multidão. Ele pega um matador de cristão para escrever 2/3 do Novo Testamento. Ele pega um ladrão para ser o seu tesoureiro. Vocês estão entendendo? Só que uma coisa que eu estava orando sobre nós essa tarde, sabe o que Deus gosta de fazer também? Ele gosta de pegar um bairro que está totalmente desacreditado e construir uma catedral. Ele quer pegar esse bairro de pedra e fazer com que a nossa igreja seja uma referência. Uma referência, um padrão de Deus sobre esse bairro, para que esse bairro seja alcançado num todo. Então deixa eu te falar, o mesmo Deus que usa estéril, usa ladrão, usa matador de cristão, vai usar a gente. Então o que isso quer dizer? Não tem problema na sua vida que possa impedir de Deus realizar a obra dele na sua vida. Não tem como. E eu sei, eu entendo que existem processos em nossas vidas, processos que a gente deve compreender. Mas essa palavra vai para algumas pessoas, não para todos. Já viu aquele boneco que tem um negócio atrás, uma alavanquinha atrás, e vai apertando, 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 apertando. Quando pensa que vai quebrar, solta. Aí o boneco... Hoje é o dia onde a última virada dessa alavanca está sendo dada. Quando essa alavanca soltar, o alvo é um só. Sei você, mas deu aquele arrepio. Essa palavra veio muito forte dentro de mim agora. Não estava escrito aqui não. Essa noite existem pessoas que estão nessa última virada, que quando essa última virada der, pronto, essa pessoa está solta para viver o seu chamado. Ela está pronta para correr a sua vida. E deixa eu te falar, não olhe para o lado, não olhe para o tempo. Não é assim, se essa palavra tivesse chegado antes. Não, eu sou. Eu sou. Amanda, lembra que eu te falei na terça-feira? É o boneco. Tá entendendo? Hoje é uma noite que a última apertada está sendo dada. Não pense em nada. Essa apertada está sendo dada e você vai correr. Não fique com medo. Não duvide de nada, porque o Senhor vai derramar sobre você capacidade, sabedoria, unção. E nós vamos ver o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Talvez tenha entendido, aleluia. Fique de pé, por favor. Eu queria cantar esse louvor novamente.
Mas deixa eu te falar algo. Antes da gente cantar esse louvor, aí quando eu passar por você, já entra no manto. De forma alguma, eu duvido da palavra, eu duvido do Senhor. E permanecer, perseverança, é algo que está aqui dentro de mim de uma forma sobrenatural que ninguém tira. Não tem pressão nenhuma que vai tirar isso dentro de mim. Eu poderia contar histórias de outras pessoas, mas eu vou contar a minha, tá? Não estou querendo me vangloriar, nada disso. Se você acha isso, muito pelo contrário, eu quero te animar. Em julho de 2015, eu estava aqui no Rema. Foi no dia que o pastor veio e teve a troca de Felipe e Michela, diretores do Rema, para Tiago e Luciano. E eu estava sentado ali no multimídia com o Carlinhos e o Senhor falou comigo. Hoje eu posso falar porque não vai ter problema, mas o Senhor falou comigo. O próximo diretor do Rema é você. Vocês vão entender onde eu vou chegar, tá? E eu recebi aquela palavra, eu falei, Senhor, assim. 2 pessoas naquele mesmo dia se levantaram para confirmar essa palavra. Só para eu entender que não foi da minha cabeça. E os anos foram se passando, isso foi em 2015, ok? 2016, eu entrei no Rema como zelador. Você já pensou se eu fosse imaturo, se eu deixasse essas pressões da alma gritar dentro de mim? O que ia acontecer? Mas o Senhor não falou que você ia ser diretor, você está entrando como zelador? Tentando menosprezar a posição do zelador? Satanás é assim. Mas não, eu vi uma grande oportunidade de Deus para servir essa escola. E eu servi, depois eu fui chamado para ajudar como representante de Alumni, depois eu ainda continuei sendo zelador do Rema. Os anos foram se passando, e eu sempre me mantive fiel. Estava ali perto de Tiago, o ajudando. A palavra aqui dentro, eu não falei para ninguém isso. Eu não tinha falado para ninguém. Os anos foram se passando e aquilo, eu fui só guardando e crendo no que ia acontecer. E eu me mantive perseverante nessa palavra. No meio do caminho, eu tropecei. Mas eu tropecei, me ajustei e segui. Não teve Satanás, não teve porta fechada, não teve nada que me impediu de me manter firme nessa visão. Nada. E deixa eu te falar uma coisa. Por causa da minha perseverança, e eu quero passar assim para vocês, o que a perseverança de vocês vão fazer com a vida de vocês. Mas nessa situação, nesse caso, por eu ter compreendido essa promessa do Senhor, se você vier no Rema, e ao qualquer dia da semana, um dia da aula, eu vou te receber como diretor do Rema. Uma promessa foi liberada sobre mim. E eu tive que decidir permanecer na palavra, ter uma perseverança. E no tempo certo, essa chave virou. E mês que vem eu lanço um livro, de zelador a diretor. Tô brincando. Mas vocês pegaram a questão espiritual aqui? Se a promessa que o Senhor te liberou, seja em 2015, 2010, 2009, ainda não aconteceu, permaneça firme e constante, operoso e praticante. No tempo certo, você vai ser levantado pelaquela promessa. Não tem homem, não tem enfermidade, não tem alma, não tem nada que possa impedir de você tomar posse dessa promessa. Hoje Deus está te habilitando para isso. Existe uma unção nesse local, para que você possa compreender que Deus te chamou para algo. Deus não te chamou para ficar somente sentado na cadeira. Você tem que entrar em movimento. Essa música deixa bem claro, né? Filho, sou eu que te levanto do pó, sou eu que te ajudo a romper. Se você estava precisando de um rompimento, essa noite tem unção e graça para isso.
Não fique limitado por eu ser, assim, eu aparento ter mais, mas eu tenho 24 anos. Mas tomara que isso não te impeça a romper por uma palavra que Deus deu para mim para passar para vocês. Porque hoje aqui eu sou só canal. Lembra o que eu falei no início? A gente recebe uma fé, entende que a fé respeita os processos. Ok, mas por que não? Essa fé que você está gerando pode acontecer agora. Hein? Eu vou relembrar essa palavra que eu falei sobre a nossa igreja. Deus, Ele é um Deus que pega estéril para ser pai de multidão. Deus é um Deus que pega ladrão para ser tesoureiro. Ele é um Deus que pega matador de cristão para escrever 2/3 do Novo Testamento. E Ele é um Deus que pega um bairro desacreditado. Ele é um Deus que pega um bairro que ninguém dá crédito nenhum para criar uma catedral, para que a gente possa receber vidas aqui. Não é por vaidade, é por vidas. E você, nessa noite, rompendo em Deus o seu chamado, o seu dom, presta atenção, vidas vão ser atraídas para você, eles vão ser tratados na palavra e eles vão permanecer nessa visão. Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu vou ler um versículo aqui. Isso vai alcançar algumas vidas aqui presentes. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e o 10. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O 10, porque guardaste a minha palavra e a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Presta atenção, não esmurece, não desiste. Deus, o Todo-Poderoso, o Eu Sou, não desistiu de você. Ele está aqui, ó, pronto para te dar a mão. Filho, vem. Vem que hoje eu estou te puxando. Vem que existe uma unção específica para que você possa subir. Vem que você hoje sai dessa lama. Hoje você sai do fundo do poço. Filho, tudo é possível que crê. Aleluia! Não há nada a temer. Eu estou contigo, sou teu amigo, teu esconderijo. Oh, aleluia! Sou eu. Chora, meu comborabassalarababá. Ei! Ei! Ora de candarabababá. Procombobo. Chequerebarabás. Rebacandarababá. Oh, probocombo. Eu vou pedir a ajuda dos ministros que estão aqui presentes. Eu queria fazer um apelo rápido. Quero que você, que de certa forma está desacreditado do seu chamado, se você de certa forma desacreditou de Deus, desacreditou com aquilo que Deus derramou sobre você como promessa, vem aqui rapidinho. Você mesmo que eu estou falando, você que sabe que essa palavra foi feita para você, vem aqui num salto.
Tem uma unção específica para você. Tem algo para você, te ajudar você a romper nessa noite. Ô braçandarababás. E você que não veio no apelo, mãos pro alto, oração, e vamos interceder por eles aqui. Oh, aleluia. Venha, venha. Oh, aleluia. Por favor, os ministros me ajudem. Pode tocar esse louvor. O que vai acontecer aqui nessa noite é Deus vindo para eles que estão aqui na frente e dizendo para eles: ei, eu sou. Ei, eu sou. A pressão disse que não, mas eu disse que sim. A circunstância bateu na porta, mas eu hoje abro essa porta para você, expulso a circunstância e mando você correr em direção do alvo. Pode orar por eles, por favor. Pode cantar.